Meus amigos, essa quinta-feira foi muito aguardada pelos principais investidores em todos os mercados, principalmente por conta do discurso agendado do presidente do Fed, Jeremy Powell, que poderia revelar os próximos passos e as próximas políticas monetárias a serem implementadas em solo americano. Ele de fato trouxe um discurso interessante, em alguns momentos demonstrando uma postura um pouco mais hawkish, em outros uma postura um pouco mais dovish, e durante o vídeo de hoje eu trago a vocês de forma resumida o que foi falado por ele, o que podemos tirar como conclusão e, claro, as projeções para o cenário macroeconômico dentro do curto e curtíssimo prazo. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Antes de mais nada, como sempre, já peço a você para que deixe suas contribuições nesse vídeo. Aquele likezão sempre me ajuda. Se você ainda não é um inscrito aqui no canal, está perdendo tempo, é de graça, aproveita para se inscrever e de quebra já ativa o sininho de notificações para o YouTube sempre te notificar quando um vídeo ou uma live for postada aqui no canal. E apenas te lembrando, todos os dias temos materiais novos por aqui de forma 100% gratuita e eu tenho certeza que você não vai se arrepender por acompanhar tudo que está sendo postado por aqui. Iniciando com vocês, direto ao que interessa, vamos falar um pouquinho, enfatizar, de fato, o que foi dito pelo presidente do Fed, Jeremy Powell, durante a tarde de hoje. Esse dia era muito aguardado pelos mercados, pelos principais investidores, onde ele poderia deixar pistas claras sobre o que será feito primeiro na próxima reunião de políticas monetárias no início do mês de novembro e, claro, como a gente vai encerrar o ano na próxima reunião, também durante o mês de dezembro, Quais são as maiores probabilidades de acontecer, quais são as projeções dentro do curtíssimo prazo e o que a gente pode ver e tirar como conclusão do cenário macroeconômico. Será que estamos mais otimistas ou pessimistas para o mercado de renda variável? É sobre isso que falaremos durante o vídeo de hoje. Então, primeiro traçando com vocês as probabilidades após as falas do dia de hoje do Jeremy Powell, depois que ele falou aí, basicamente vimos agora um cenário de quase 100% de chance de estabilização das taxas agora na declaração do FOMC no dia 1º de novembro, mais precisamente daqui a 12 dias e 20 horas. Passando com vocês no dia 13 de dezembro, última data da reunião do FOMC este ano, as possibilidades avançaram bastante, antes eram de 60%, 50% e agora já beiram os 72% de estabilização das taxas durante esse ano de 2023, o que muito provavelmente marcaria pra gente o fim do ciclo de alta de juros norte-americano. E a gente ainda tem aqui uma possibilidade, passando aqui mais ou menos dos 26%, de ver ainda um aperto monetário que inclusive não foi descartado no dia de hoje pelo presidente do Fed, Jeremy Powell. Trazendo a vocês o que foi dito, basicamente ele reforçou mais uma vez a meta do Banco Central norte-americano em reduzir a sua inflação a 2% anual, falando aqui o seguinte: ele manteve o discurso de que novos aumentos na taxa de juros são possíveis, assim como comentamos, tendo em vista o forte crescimento da economia e o seu impacto sobre a inflação. Como vimos também durante essa semana, alguns dados econômicos mostraram pra gente um certo aquecimento em alguns setores da economia, setores como o mercado imobiliário, vendas do varejo, e vimos também no início desse mês um payroll muito acima das expectativas, mostrando que ofertas de emprego, como também a quantidade de vagas de emprego sendo geradas fora de setores não agrícolas, continuam a aumentar. No entanto, ele comentou por aqui durante o seu discurso que ele acredita que existe um arrefecimento acontecendo dentro do mercado de trabalho. Ele diz o seguinte: ele observou que havia evidências de um arrefecimento e que os eventos geopolíticos em Israel haviam criado novas incertezas e novos riscos. Ou seja, diferentemente um pouquinho da minha opinião, que vejo ainda o mercado de trabalho bem aquecido, a gente não viu durante esse mês aí alguns sinais claros de arrefecimento, ele já vê uma forma um pouco contrária. E comenta claramente aqui sobre essa guerra, falando sobre incertezas e novos riscos de que de fato tomar atitudes mais duras podem trazer consequências. Durante esse vídeo aqui de aproximadamente 1 minuto no site da Infomoney, eu vou deixar inclusive aqui embaixo na descrição do vídeo, resume muito bem o que foi falado pelo Jeremy Powell. Ele comenta que o comitê não pode fazer muito pouco, isso é, obter uma postura muito dovish, apenas manter a taxa estável ou possivelmente já pensar em cortes de juros, porque possivelmente isso vai trazer uma dificuldade no processo desinflacionário
inflacionário, mas ao mesmo tempo tenta manter em equilíbrio para não ser muito hawkish, ou seja, não trazer apertos monetários demais a ponto que traga consequências aí de, quem sabe, desaceleração forte da economia, quem sabe até mesmo uma recessão, ou seja, ele segue ali um pouquinho em cima do muro, sem querer ser muito duro, sem querer ser muito leve e ainda utilizando como argumento de que vão analisar os próximos dados econômicos a serem divulgados para que então possam bater o martelo nas próximas reuniões. A primeira, como vimos agora, os monitores de juros traçam para a gente possibilidade de quase de 100% de estabilização das taxas, mas para a reunião de dezembro ainda é uma incógnita. Vamos acompanhar os principais dados relacionados à inflação, como também o mercado de trabalho norte-americano, que tem se mostrado um pilar muito importante da economia por lá e tem ditado algumas movimentações do comitê votante do FOMC. Trazendo com vocês um pouquinho desse calendário que é muito importante a gente ressaltar. Hoje, quinta-feira, marcou pra gente o penúltimo dia onde membros do FOMC ainda podem deixar opiniões, falas e discursar sobre o que deve acontecer nos próximos meses pela economia norte-americana, principalmente no dia 1º de novembro. A partir do dia 21, ou seja, esse próximo sábado, inicia o período de blackout, que vai até o dia 1º ou dia 2 ali de novembro, ou seja, eles não poderão falar nada correlacionado à economia norte-americana durante esses próximos dias. Válido também a gente lembrar que amanhã, sexta-feira, marca esse último dia pra gente e ainda devemos ver aí falas de novos membros do FOMC. Após os monitores demonstrarem alta probabilidade de estabilização das taxas no dia 1º de novembro, após as falas do Jeremy Powell, o mercado cripto trouxe uma leve alta, Bitcoin chegou próximo ao patamar de 29 mil dólares e lembrando a vocês, dentro do mercado de opções com criptoativos, nesse último domingo, vídeo onde eu falava sobre as operações para essa semana, eu comentava sobre vendas de call em regiões de preço de 29.500 e 30 mil dólares, que ainda assim, devido a uma semana muito volátil com falas do Jeremy Powell, seriam operações interessantes, mas ao mesmo tempo um tanto arriscadas. A gente estaria utilizando como embasamento que, claro, o Bitcoin tem sido rejeitado nesses níveis de preço, mas se tratando de uma semana muito movimentada de alta volatilidade, o Bitcoin, se tratando de um ativo altamente especulativo, poderia sim trazer ganhos expressivos, principalmente perante ao otimismo relacionado ao ETF Spot sendo aprovado em solo americano. Logo na segunda-feira, Bitcoin demonstrou uma alta que veio acima do patamar de 30 mil dólares, o que traria prejuízos para essa operação de venda de call, mas foi por conta de uma notícia falsa, então foi de certa forma um fake pump. Ele voltou abaixo do patamar de 30, veio a certa forma aí de 28, 28.500 e se mantém nesse nível de preço até então. Essa operação tem prazo de vencimento agora para as próximas 10 horas, deve vencer na madrugada de quinta para sexta-feira, e aí basicamente você que vendeu calls em regiões de 29.500, 30 mil dólares, nesse momento se encontra ainda em lucro, afinal você recebeu uma premiação para ficar exposto a esse risco maior do que está sendo pago nesse momento para que você possa sair da operação, ou seja, se você vendeu, agora você pode comprar e liquidar essa operação e colocar lucro no seu bolso. Eu particularmente gostaria de sair dessa operação entendendo que o patamar de 29.500 está muito próximo nesse atual momento do seu preço, ou seja, o Bitcoin está em 28.700, já chegou a quase 29 nas últimas horas devido às falas do Jeremy Powell e a gente, é claro, se tratando de um ativo especulativo pra caramba, a gente não quer ficar exposto aí com chances de ter algum tipo de prejuízo nas próximas 10 horas. Então é válido tirar esse lucro, colocar no bolso e aguardar oportunidades melhores aí para, quem sabe, a próxima semana. Então, a gente comentava sobre vendas de call para essa semana e até o momento está indo muito bem, mas com certos riscos, beleza? Então, se você tem alguma dúvida relacionada ainda sobre esse mercado, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você também realizou algum outro tipo de operação durante os últimos dias, deixa aqui também no comentário que eu vou gostar de saber. Apenas finalizando o nosso vídeo de hoje, trazendo aí o grande lembrete correlacionado ao ETF Spot em solo americano, quando poderá vir de certa forma essa aprovação. Muito se fala que deve acontecer nos próximos meses, alguns bancos americanos inclusive estão emitindo opiniões que o ETF deve ser aprovado em alguns meses, muito provavelmente no início de 2024, e a próxima data para a gente ficar de olho é mais ou menos ali do dia 15, 16 do mês de janeiro, mas eu particularmente acredito que a SEC deve adiar esse processo e deve então trazer a sua decisão no final deadline, que possivelmente poderá
poderá ser de aprovação durante o mês de março. Dito isso, a gente vai chegando ao fim do nosso vídeo de hoje, um vídeo bem informativo, um pouquinho sobre o que aconteceu nessa quinta-feira e apenas lembrando que amanhã é sexta e tem fechamento de semana. Então, volatilidade ainda deve ser vista, já que amanhã também marca pra gente, como comentamos, o último dia antes do período de blackout do FOMC. Vou ficando por aqui, agradeço a você que ficou comigo até o final e encontro vocês no nosso próximo vídeo durante esse próximo sábado, vídeo exclusivo ao Clube de Membros. Se você não faz parte do clube, cheque as vantagens aqui na descrição. Te vejo lá!